Quem está feliz com Jesus, faz um barulho aí para Jesus ouvir. Amém, amém, amém. Queridos, eu queria ler com vocês Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14 diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pai, esta é a tua palavra. O segredo, Senhor, é estar na cruz. O segredo é lançar as nossas dores, os nossos anseios, as nossas frustrações, as nossas dificuldades, os nossos temores na cruz do Senhor. Porque a cruz é lugar de resgate. A cruz é lugar de mudança. A cruz é lugar de transformação. A cruz é lugar de exaltação. Jesus foi exaltado na cruz. A cruz é o lugar onde ensina a ser totalmente dependente do Senhor, a acreditar no Senhor, a confiar no Senhor. Porque a cruz é a resposta para esses dias. A cruz é o caminho que deve ser seguido. Nós estamos aqui, Pai, para dizer ao Senhor que nós nos entregamos completamente ao plano da cruz. Nós nos apropriamos de cada promessa que Jesus conquistou naquela cruz. Nós decidimos, ó Pai, ser um povo eleito, transformado, cheios do Espírito Santo, que vão refletir graça, que vão refletir favor, que irão, Senhor, transformar tudo e todos ao redor. É o que nós queremos e nos oferecemos e aceitamos a cruz em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, diga amém. Queridos, Paulo coloca: longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Paulo, ele entende que a cruz é a resposta. Paulo entende que a cruz é o lugar da transformação. Paulo entende que a cruz é o lugar onde você vai subjugar todas as trevas. Paulo entende que a cruz, ela é o local onde não vai permitir que o seu ego sobressaia, que o orgulho chegue ao seu coração, porque Salomão diz que o homem é provado pelos louvores. Paulo fala que ele conhece um homem que foi até o terceiro céu e que ele poderia se gloriar, e este homem, Paulo está dizendo a ele mesmo. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, o maior doutor da lei na época, mas Paulo chega à conclusão de que todo conhecimento adquirido sem a cruz não é nada. E Paulo descobre que é se entregando completamente à cruz que ele vai conseguir chegar no final da batalha, guardar a fé. O mundo está cheio de seduções, diariamente somos abertamente confrontados por meio de pressões, sejam elas carnais, sejam elas culturais, ou sejam elas espirituais. A serpente está o tempo todo entrando no seu jardim. A serpente, ela está sugerindo a você a comer do fruto, para você ser conhecedor do bem e do mal, e assim você se tornar dono do seu próprio destino. Ela quer que você ache que você tem vontade própria, e se você fizer aquela escolha, tudo bem, não tem problema. Deus, se por acaso você errar, Deus, ele vai te perdoar lá no futuro. Ela mostra a você que o fruto da árvore é agradável, que ele é capaz de dar entendimento. Ela insiste em dizer para você, não vai ser assim, não é como Deus falou, se você comer do fruto você vai morrer. Não, ao contrário, Deus sabe que no dia que você comer do fruto, você vai ser conhecedora do bem e do mal, e você vai poder fazer as suas próprias escolhas, você vai poder decidir se você dá o dízimo ou não, você pode até flertar com aquela mulher, não tenha problema, Deus vai te perdoar mesmo. Não, por que você continuar insistindo, ser tão fiel ao seu marido? Ele nem percebeu que você cortou o seu cabelo, que você fez luzes, que você cuidou da sobrancelha. Você não é notável para ele. Por que você mantém essa fidelidade que a Bíblia pede?
honrar pai e mãe, por quê? Isso é coisa do passado, isso é caretice. E assim as sugestões, os pensamentos da serpente vão chegando à sua mente. São as vozes da serpente, sugestões e mais sugestões, bombardeando você o tempo todo, tentando te convencer que você é totalmente independente, convencer de que você não precisa de Cristo, você não precisa dos princípios dele. Afinal de contas, você chegou até aqui, você e nem mais ninguém sabe tudo que você passou, os perrengues que você passou, as dificuldades que você passou, as lutas que você teve. Você deveria ser reconhecido e aplaudido de pé pelas pessoas. Então, para que está o tempo todo na igreja, participando de tantos congressos e eventos? Por que vigílias? Por que jejuns incessantes o tempo todo? Por que ficar horas e horas meditando na palavra, buscando conhecimento, tentando aprender algo? Para que isso? Por que ler tantos livros na Academia das Nações? Participar de uma imersão de 120 horas? Isso é loucura. Aproveite o feriado, porque o seu descanso é merecido, porque você é um lutador. A serpente fica o tempo todo tentando tirar o seu foco da cruz e fazer com que o seu foco seja em você. Esse é o papel dela, porque ela sabe que a cruz é o caminho da sua vitória. A cruz é o caminho da sua transformação, a cruz é o caminho da sua libertação, a cruz é o caminho da sua cura, a cruz é o caminho do seu destino, a cruz é o local onde você vai dizer não ao pecado. É na cruz que você vai perder prazer pelo pecado. O pecado não vai ter mais domínio sobre você, porque você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. É a cruz que te dá força para dizer ao diabo: não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, e a obra que eu vivo agora, não vivo mais para mim mesmo, não vivo para satisfazer os meus desejos, para satisfazer a minha fome. Meu objetivo principal, eu descobri na cruz, é glorificar o Senhor Jesus aqui na terra, através de sinais, através de dons, através de talento, mostrar ao mundo a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve ao Senhor. É isso que a cruz faz com as pessoas. A cruz ensina a fazer a vontade do Pai. Em João 6,38, Jesus diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Você precisa entender que você está aqui não para fazer a sua vontade, não para satisfazer os seus desejos, os seus anseios, a sua fome, como o bispo diz. Você está aqui para fazer a vontade daquele que habita dentro de você. Foi perto da cruz que Jesus falou: se for possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Você precisa entender isso, querido. Você precisa fazer a vontade de Deus. A cruz te coloca no lugar da obediência. A sua vontade será exclusivamente fazer a vontade do Pai. Não por obrigação, mas por reconhecimento. Reconhecimento pela bondade, reconhecimento pela misericórdia. Se você obedece a Deus pela compaixão dele. Se você pegar o Novo Testamento, o principal relato que diz a respeito de Jesus não é que Jesus é poder. O maior relato que o Novo Testamento relata a respeito de Jesus é que Jesus é compaixão e misericórdia. E porque Ele é compaixão e misericórdia, e porque Ele se entregou naquela cruz, Ele provou o amor dele por você, chegou a hora de você provar o seu amor por Jesus, olhando para a cruz e obedecendo Ele em todos os princípios e ensinamentos. A cruz, ela te traz de volta ao jardim para assumir o domínio. Adão entregou por vontade própria o controle, o domínio para Satanás.
Quando Deus criou o homem, Ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, domine ele sobre. O homem tinha o poder do domínio. Mas ao pecar, o homem entregou o domínio para o diabo. Tanto que na tentação, ele falou para Jesus, curve, me adore, porque eu vou te dar toda a glória e o domínio desses reinos, porque foi dado a mim. O homem por direito deu o domínio para Satanás. Mas Jesus veio como homem, não como Deus. Jesus veio como homem. A Bíblia diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de homem e foi tentado em todas as coisas. Ele não pecou e ele provou para a humanidade que é possível vencer o diabo, é possível vencer o pecado. Jesus subiu naquela cruz e quando ele subiu naquela cruz, ele derramou o sangue dele, ele pagou o preço necessário, porque a Bíblia diz que o salário é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus, ele derrama o sangue dele, ele paga o preço, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de todos os nossos pecados. Jesus toma de novo, Jesus morre, ressuscita, desce no inferno, pega a chave da morte da mão dos Satanás, ele recebeu o nome que está acima de todo nome. O próprio Deus falou que ele deu para ele toda autoridade. Jesus fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus retoma a autoridade, Jesus retoma o domínio, Jesus traz o homem de volta para o jardim. O objetivo do jardim é expandir, é fazer com que a atmosfera do céu assuma a terra. Então a cruz diz, você está de volta ao jardim, toma o jardim que Deus colocou, assuma o controle e manifeste a glória dele aqui na terra. Você está de volta no jardim, querido. O jardim tem um objetivo: trazer o reino do céu à terra, através do domínio e do governo, mediante um relacionamento com Deus. Eu quero repetir. O objetivo do jardim é trazer o reino dos céus à terra, através do domínio e do governo, mediante um relacionamento com Deus. É manter a ordem divina através do relacionamento com o Pai. É representar o Pai por meio da comunhão com Ele, através da palavra e em concordância, em uma caminhada diária com Ele. Jesus vivia de acordo com o Pai. Esse é o exemplo a ser seguido. É na intimidade que a guerra é vencida. Note que se você pegar no Novo Testamento, Deus não ensinou nada a respeito de guerra espiritual para Adão. Deus não ensinou a Adão a respeito do poder do nome de Jesus. Deus não ensinou a Adão a respeito do poder do louvor. Deus não ensinou a Adão a respeito e colocou ênfase no poder da palavra. Não, Deus não fez nada disso. O que Deus fazia era no final do dia, na virada do dia, ter um encontro com Adão, e Deus se relacionava com Adão, Deus discipulava Adão, Deus mostrava para Adão que é na intimidade, é na comunhão, é no partir no pão, é na busca por Deus, é estar próximo de Deus que Adão iria vencer tudo. O jardim foi colocado no meio do caos, Satanás foi lançado na terra, a terra foi totalmente destruída. O objetivo de Deus colocar o jardim ali é para que a glória de Deus, através da intimidade com o homem, conforme o homem ia crescendo em Deus, conforme o homem ia se dedicando à palavra, conforme o homem ia sendo ensinado por Deus, a glória iria manifestar dentro dele, o poder iria vir para fora dele, e tudo que era caos, o jardim ia tomando conta, ao ponto de toda a terra ser envolvida pela glória de Deus. Ei, querido, é a sua intimidade com Deus que vai fazer com que o jardim tome conta de todo o caos, e tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que é caos, através da intimidade que você vai ter com Deus, você vai transformar o deserto em manancial, você vai transformar o caos em uma realidade da presença de Deus. Ei, não são belas palavras, não são sabedoria humanas, é a presença de Deus, é a intimidade, é Cristo em nós que é a esperança da glória, é Cristo
Cristo em nós que traz transformação, é Cristo em nós que traz mudança. Nós estamos novamente no jardim para dizer: nós tomamos o domínio, nós tomamos o poder, e nós agora vai ser diferente. Nós não iremos nos curvar à serpente, não iremos dar ouvido à serpente, nós vamos dar ouvido ao Espírito Santo. E se prepare, 2023 vai ser um ano marcado por uma intimidade profunda, visitação de anjos, plenitude do Espírito e o poder de Deus transbordando na sua vida. A sua sombra vai curar, os aventais vão expulsar, o osso vai ressuscitar, a glória de Deus vai manifestar através de você. Você está de volta ao jardim. A cruz faz toda a diferença. Diga comigo, a cruz faz toda a diferença. Mas parece que alguns cristãos estão vivendo hoje como a cruz não tivesse feito nada. Não entendem que na cruz houve um resgate, na cruz houve uma mudança. Colossenses 1,3 diz: e Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Houve uma mudança de reino. Você não está mais no reino das trevas, subjugado pelas trevas. Você não é mais guiado pelo que o mundo tenta dizer para você. Você não é guiado pela economia do mundo. Você não é guiado por homens. Não, você é guiado, você é direcionado, você é dirigido por Deus. Você não está mais aqui no fracasso, você está na vitória. Você não está aqui mais na doença, você está na cura. Você não está aqui na opressão, você está aqui na liberdade. Você não está aqui na escassez, você está na prosperidade. Ei, houve uma mudança de reino. Mas parece que tem pessoas que não entenderam isso. Os judeus que foram livres por Moisés, através de sinais das pragas, eles saíram da área geográfica do Egito. Mas quando chegou na primeira dificuldade, eles tiveram saudade do Egito. Eles tiveram saudade dos pepinos, dos melões, das carnes do Egito, quiseram voltar para o Egito, porque Deus nos trouxe para esse deserto, para morrer aqui. Eles foram livres numa área geográfica, mas eram escravos na mentalidade, não tiveram a metanoia. O difícil não é tirar as pessoas da área geográfica do Egito, o difícil é tirar a influência do Egito de dentro das pessoas. Você precisa entender que você não pertence mais àquela área geográfica sob o domínio de Satanás. Agora você está na área geográfica onde o seu pai é rei. E a palavra dele é lei. A palavra dele é ordem. Tudo quanto que ele liberar sobre a sua vida vai acontecer. Não existe uma palavra de Deus que saiu da boca dele, que voltou para ele de forma vazia. O profeta diz: antes, tudo aquilo que ele libera vai acontecer. Como a chuva desce do céu e rega a terra para dar pão ao que come e semente ao que planta, assim a palavra que sair da boca de Deus, ela não voltará para ele vazia, mas fará tudo aquilo que apraz. Ei, você está no reino agora, onde a palavra que sai da boca do seu Deus, ela é ordem. A palavra que sai da boca do seu Deus é decreto. A palavra que ele liberar sobre você vai acontecer. Faça sol ou faça chuva, queira o diabo ou não queira o diabo, pode vir principados, pode vir potestade, mas a palavra de Deus vai cumprir na sua vida. Ei, você não está mais no Egito. Você foi retirado do Egito. Tenha consciência do reino que você pertence. Você pertence ao reino onde há justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, porque Deus está julgando o mundo, e Deus está julgando todos aqueles que levantam contra você.
Nós estamos no mês de Haddad, o mês onde o decreto é quebrado. Deus está julgando todos aqueles que são contra você. Ei, eu quero dizer para você, Deus está julgando o Faraó, Deus está julgando o Egito, Deus está liberando a última praga, para que você saia do Egito. Hoje é o dia onde o Egito da sua vida vai ser julgado por Deus. O reino é paz. Porque no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O reino é paz porque não é pela sua força, não é pelo seu braço, não é pela sua sabedoria, não é pelo seu conhecimento, não é pela sua expertise que você vai vencer. Você vai vencer porque Jesus é que peleja por você. Você vai vencer porque os anjos estão ao seu redor. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e aquele que o livra. Você vai vencer porque Ele é Jeová Jireh, Ele é a sua provisão. Você vai vencer porque Ele é Jeová Nissi, a sua bandeira, a sua vitória. Você vai vencer porque Elohim, Elohim, Deus contigo está, tudo Ele governa. Você vai vencer porque Ele é o seu shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Por isso o reino é paz. Ei, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. A cruz fez toda a diferença. A cruz, ela traz paz. Então vai dormir. Não fique preocupado, não fique desesperado. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Vai dormir, meu querido, porque não dormita e nem dorme aquele que te guarda e aquele que te protege. E o reino também é alegria. Entenda que o reino que você pertence é alegria no espírito. Porque você não está órfão. Jesus falou, é necessário que eu vá, mas eu não vos deixarei órfão. O Pai vai enviar o outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará tudo, vos lembrará tudo que vos tenho dito e vos apontará o caminho. Ei, é alegria no Espírito Santo, sabe por quê? Você não está sozinho, você não está largado, você não está abandonado, você não está esquecido. Existe um outro Consolador, que assim como Jesus estava cuidando, discipulando, tratando, trabalhando, apontando o caminho, tirando os carrapichos, mostrando tudo o que era necessário para a mudança interna na vida dos discípulos, você tem um outro Consolador. Por isso você pode se alegrar com a sua salvação, com a sua vitória. Então a cruz, o quê? A cruz fez toda a diferença. Não esqueça disso. A cruz representa o lugar de entrega. Na cruz Jesus disse, Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Muitas pessoas querem benefício da cruz sem uma entrega total. Isso é impossível, querido. Salmo 37, versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Entrega, confia e Ele fará. A cruz mostra para você que é necessário você entregar principalmente a sua fé, entregar completamente a sua confiança. Tem pessoas que querem tentar entender como o milagre vai acontecer, tentam explicar o milagre. Ei, querido, milagre não é para ser explicado, milagre é para ser vivido, não importa como vai acontecer, se Deus falou, o seu milagre vai acontecer. Pode o médico falando assim, ó, só tem 1 minuto de vida, eu quero dizer para você, 1 minuto de vida é tempo suficiente para Deus mudar completamente qualquer quadro clínico. Qualquer quadro clínico. A cruz mostra que você não consegue nada com o esforço humano, mas a cruz mostra que você consegue tudo através de um relacionamento divino. Eu quero repetir, a cruz mostra para você que você não consegue nada com o esforço humano, mas a cruz mostra para você que você consegue tudo através de um relacionamento divino. Porque a cruz exige que você negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus.
Palavras do nosso Senhor Jesus. Jesus não está dizendo para você deixar a sua cruz. Jesus não está falando assim, ó, vem para cá, não vai ter cruz. Vai ter cruz. Vai ter frustração, vai ter luta, vai ter guerra, vai ter algumas perdas, mas Jesus falou assim, ó, pode pegar a cruz, a sua cruz, tudo aquilo que representa para você, mas conforme você vai andando comigo, eu quero dizer para você, eu vou tirar a cruz dos seus ombros, eu vou colocar a cruz nos meus ombros, e aí o jugo vai ser suave, o fardo vai ser leve, aí você vai conseguir vencer, você vai conseguir continuar, você vai prosseguir no alvo, e você vai chegar no final, e todos verão que há uma diferença entre aqueles que amam a Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que se entregam completamente a sua confiança em Deus, e aqueles que não confiam em Deus. Vai ter dificuldade? Vai ter cruz, mas a vitória é conquistada na cruz, é na cruz que você conquista a sua vitória, é na cruz onde é que você é exaltado. E a cruz é lugar de exaltação. A cruz não foi derrota para Jesus, mas o passo para a sua exaltação. Jesus não foi crucificado porque Judas o traiu. Jesus, nem tão pouco porque os judeus entregaram aos romanos para serem crucificados, não. Jesus foi crucificado por uma entrega, e essa entrega proporcionou exaltação. Filipenses 2, 8 a 11 diz, e achado na forma de homem, se humilhou-se a si mesmo, sendo obediente de morte e morte de cruz, porque Deus o exaltou soberanamente, deu um nome que está acima de todo nome, e diante do nome do Senhor, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Cruz é lugar de exaltação. A cruz não foi um acidente, a cruz foi um plano de Deus para a sua mudança, para a sua transformação, para a sua vitória, para a sua conquista, não somente sua, mas de toda a sua casa e dos seus filhos. A cruz é o passaporte para você experimentar o que o céu tem para oferecer para você. Ela é lugar de exaltação, porque ela te levou para o país da graça, a cruz te leva para o país da graça. A cruz mostra, o Chris Walton diz que Jesus é o cavalo de Troia. Cavalo de Troia, os gregos fizeram um cavalo, todos conhecem a história. E eles entraram num cavalo oco, se esconderam lá, deixaram lá. E os troianos pegaram aquele cavalo, levaram lá para dentro da cidade, porque até então os gregos não conseguiam romper as muralhas de Troia. Por mais que eles tentaram, não conseguiram. Mas eles se filtraram no cavalo. E Chris Walton diz que Jesus é o cavalo de Troia, que você não era merecedor da graça, você não era merecedor do favor, mas você foi agraciado por Jesus. Jesus te escondeu dentro dele, e quando o Pai naquela cruz olhou o pecado da humanidade, Ele não olhou mais você, mas Ele olhou Jesus pagando o preço naquela cruz. Essa mesa representa que um preço foi pago, um sangue foi derramado, para que a sua vitória fosse conquistada. Você não era merecedor, você não tinha as aptidões necessárias para pagar o que a lei exigia, mas Jesus, Ele se fez maldição por você, como a Bíblia diz, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E a cruz te trouxe a esse país da graça. Chris Walton diz que a plena revelação daquilo que a cruz conquistou na história é tão dinâmica que aqueles que a experimentam são transportados, de um modo geral, da província da escuridão para o país da graça. A cruz não foi derrota para Jesus, a cruz foi um passo para a exaltação. A cruz, ela silencia a voz da serpente. A cruz mostra que o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. A cruz mostra que o pecado não tem nada mais que me atrai.
A partir da cruz de Cristo, qualquer coisa ruim pode se tornar boa. Ela faz cooperar todas as coisas conjuntamente para todos aqueles que esperam em Jesus. A cruz nos livrou do juízo, de modo que Deus pode exercer a justiça sem ser injusto. O diabo não pode mais te acusar. O diabo não pode mais te deter. O diabo não pode mais impedir de você prosperar. Porque a cruz mostra que a dívida foi paga, o pecado foi perdoado, que o Cordeiro derramou o sangue, que você hoje come do pão, que hoje você bebe do sangue, anunciando que Ele, como homem, veio ao mundo, passou por todas as provações, mas venceu como homem, para mostrar para toda a humanidade que é possível você se tornar de pecador para bem mais do que vencedor. Eu queria que você ficasse de pé.